Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Então, olha só, eu vou tocar em dois assuntos que já me foram solicitados para falar sobre isso. E eu estava esperando uma oportunidade melhor para falar sobre isso. O primeiro assunto é sobre micro e mini orquídeas. Esse termo, essa designação foi criada pelo homem para definir as orquídeas, né, minúsculas. Tanto é que a palavra microscópica, pequenininha, muitas vezes você tem que usar uma lupa para ver os detalhes das flores das orquídeas. E algumas plantas também, o próprio vegetal é muito, muito pequeno. Na minha opinião, tudo o que se enquadra dentro de micro-orquídea são realmente as micro-orquídeas, as acianteras, algumas acianteras, anatalis, pabistiela, tem algumas, driadela e algumas outras coisas mais que se encaixam nesse termo porque realmente são minúsculas e muitas delas você precisa de uma lupa para visualizar bem tanto o vegetal como as flores. Então, e tem muita orquídea que na verdade são mini, orquídeas de tamanho pequeno, mas que nitidamente você consegue ver a planta com facilidade, igual por exemplo, leptodes. Leptodes claramente você vê lá a folhinha, né? A folhinha, os caulinhos, que na verdade não são pseudobulbos, né? Mas o que? Cristensonella, algumas maxilária e muitas outras orquídeas que têm um porte vegetal pequeno, mas que você consegue visualizar nitidamente que se trata de uma orquídea, sim, porque pelo vegetal, pelas flores e tal, você consegue ver, igual Sofronia de Cernua, Constância e muitas outras orquídeas. Então é meio complicado, né? E às vezes as pessoas denominam assim, micro-orquídea. Aí pegam uma ciantera, saurocéfala, que tem uma folha grande, né? Um vegetal já maior um pouco e tem uma floração bem visível. Eu não considero micro-orquídea, né? Eu vou mostrar algumas das minhas micro-orquídeas que eu considero. Mas é uma opinião minha, mas aí eu não sei como funciona, quem decidiu isso, quem determinou. Olha só. A câmera tá mais pra cá. Olha só. Isso pra mim é uma micro-orquídea, né? Isso daqui também pra mim é uma micro-orquídea. É muito fofo, né? Mas aqui é tão quente, elas sofrem demais. E olha só. Isso daqui, gente. Olha, não tá com flor não, mas olha isso daqui. Então, devemos pesquisar, porque na verdade eu não sei se existe uma determinação, uma regulamentação para definir tais plantas são micro-orquídeas e tais plantas são mini-orquídeas. Para mim isso nem faz muita diferença, para mim tudo é orquídea. Mas, na minha opinião, micro-orquídeas são essas realmente pequenininhas, delicadinhas, que você quase não consegue ver, tá? E geralmente são plantas do grupo da Cianthera, Anatalis, Pabistiela, Driadela, certo? E dentro desses gêneros que eu mencionei, existem plantas maiores, né? Então quer dizer que não são todas a Cianthera, não são todas Pabistiela, não são todas Driadela, né? Então fica aí a critério de vocês, né? Opinar sobre isso. É só o meu ponto de vista, porque pediram para falar sobre as micro-orquídeas e tá aí. Então, o segundo ponto é um colega pediu para me falar no canal sobre valores financeiros sobre orquídea. Bem, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que a maior parte dos valores elevados relacionados a orquídeas está associada à sua raridade ou ao seu esplendor em termos de superação de forma, cor, textura e etc., que é uma exigência, né, dos juízes, dos órgãos que julgam as orquídeas em exposições. Aí é mais para vaidade mesmo, tá bom?
Então é o seguinte, por exemplo, quando eu vou no Sávio Calimã, ele tem uma infinidade de orquídeas que são caras, né? Plantas de R$ 3.000, plantas de R$ 4.000, de R$ 7.000. Um caso muito interessante é que há uns anos atrás, uns 5 anos atrás mais ou menos, teve o lance da Cattleya metistoglossa cerulea surgir no mercado. Então era uma planta que você não conseguia comprar facilmente e quando você comprava, você tinha que pagar uma boa bagatela por ela. Hoje você já compra uma Cattleya metistoglossa cerulea por R$ 100, R$ 200, dependendo da forma da planta. Se for uma metistoglossa simples, cerúlea, você paga R$ 100, eu vejo por aí. E se for uma planta com mais forma, mais cheia, aí o preço dela vai aumentando, é claro. A Cattleya metistoglossa alba também é uma planta que está muito cara no mercado. No entanto, o Sávio já tem feito vários cruzamentos, né? Reproduzindo a famosa Cattleya metistoglossa alba lorena dele. E daqui a pouco nós teremos centenas de plantas para serem vendidas no mercado e com certeza isso vai diminuir o valor dela. Uma planta muito famosa, que era o olho da cara, praticamente tinha que se vender um rim para comprar uma dela, era a Cattleya tigrina cetro de esmeraldas. Então essa planta era muito, muito, muito cara. Um colega meu do Facebook mandou uma foto para mim: Francisco, eu paguei R$ 35 nessa Cattleya tigrina florida. Falei, PQP. Que coisa maravilhosa, né? Antes você quase morria para comprar uma planta tão maravilhosa, porque é uma planta maravilhosa. E hoje ela está tão reproduzida, tão difundida. Gente, não que todas as Cattleya tigrina alba sejam cetro de esmeralda, mas eu estou usando a cetro de esmeralda como exemplo porque foi um nome clonal dado a uma determinada planta que difundiu a forma alba dessa espécie, né, da Cattleya tigrina. Então, mas existe infinidade de Cattleya tigrina alba, com pintas nas pétalas e sépalas, lisas e etc., que estão aí no mercado. E eu fiquei assim, chocado, quando eu fiquei sabendo que até por R$ 35 estavam podendo comprar dessa planta. Então isso vai muito da raridade da planta, do quanto ela é especial, né? Então, às vezes, por exemplo, se você encontrar uma Cattleya percevaliana semi-alba de boa forma, você pode ter certeza que vai ser uma planta cara, como a faradiba, Cattleya percevaliana semi-alba faradiba. Então, né, com relação a preço, né, quando se descobre uma nova espécie, essa espécie ainda não é muito reproduzida, essa planta também se torna cara, porque é uma planta que não está no mercado. Quando se faz um híbrido de excelente forma, cor, textura, também pode-se ter um preço especial, né? E tem as orquídeas que naturalmente têm valores mais elevados, por causa da sua... sei lá, eu não sei quem determina isso, mas tem plantas realmente que são caras e vão continuar sendo caras, como a Cattleya valquiriana feiticeira, por exemplo, né? E eu vejo muitas pessoas desdenhando e desvalorizando plantas nativas. Galera, se toca. Essa gente que fica fazendo isso aí, porque todo princípio veio da natureza. Se existe melhoramento genético hoje, é porque foram achadas plantas boas na natureza, as boas foram cruzadas entre si em laboratórios profissionais e essas plantas foram sendo melhoradas, tá bom? Então eu consigo ver lindas Cattleya forbese agora melhorando a forma, Cattleya tigrina, as Cattleyas bifolhadas, elas, por natureza, elas não são largas, são, né, tem uma forma típica delas. Mas eles estão conseguindo melhorar tudo isso, certo? Então, não desvalorize. Se você tem plantinha nativa aí, meu bem, parabéns, porque as plantas nativas é a origem de tudo, tá bom? Então, fica a dica aí sobre as micro-orquídeas, tá? Na verdade, não é uma dica, é só um esclarecimento e o meu ponto de vista. E também sobre valores, tá? Pesquisem bem, cuidado para não comprar gato por lebre. Parem de comprar sementes de orquídeas, isso não existe pela internet. Tem gente ainda levando cano, gente, pelo amor de Deus.
tá? Vou aí puxar a orelha de vocês. Eu fico vendo publicações, comprei minhas sementes de orquídea, aí abre lá, semente de quiabo, semente de tiririca, até semente de abacate, eu acho que vem no meio. Brincadeira. A lindíssima Cattleya labiata aqui do meu irmão, por exemplo, essa é uma planta melhorada lá no orquidário do Sávio Calimã. Vocês podem perceber pela forma da flor, né? Pétalas e sépalas de labelo, tá bom? E para fechar, eu quero mostrar o meu maravilhoso Phalaenopsis. É uma espécie. Não sei falar o nome direito, Corvicervis, não sei falar. Ele é muito interessante esse Phalaenopsis, que o final da haste floral dele, vocês podem perceber que é meio achatado, tá vendo? E as flores vão abrindo em sequência. É uma fofura. Eu vou tentar fazer um selfie nele, né? Porque é uma espécie muito bonita. E vou tentar fazer um híbrido, se eu achar um outro Phalaenopsis espécie. E o sol sai um pouquinho, vai ficar melhor para ver. O meu plantio tradicional, como eu sempre falo, eu planto num pedaço de xaxim, assim, porque na natureza. E vocês podem perceber que ele gosta muito desse tipo de cultivo. É uma haste seca, uma planta que floresce com muita frequência e fácil de cultivo. Galera, qualquer dúvida é só perguntar. Beijão!